Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Excel 2016. E nesta aula nós vamos utilizar as funções e ou para fazermos testes lógicos com mais de um critério. Então, temos aqui uma situação onde temos um aluno, a sua nota e a sua frequência, e precisamos retornar a situação entre aprovado e reprovado, fazendo testes com mais de um critério. Então, neste caso, temos que verificar se a nota, representada pela célula C3, é maior ou igual a 60, e se a frequência, representada pela célula D3, é maior ou igual a 75. Então, apenas quando esses dois testes lógicos forem verdadeiros, nós vamos retornar a situação verdadeira, que será aprovado. Então, neste caso, nós vamos utilizar a função e para testar todos os critérios que desejamos que sejam verdadeiros. Então, quando utilizamos a função e, todos os testes lógicos que passarmos dentro desta função têm que ser verdadeiro para o resultado final também ser verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui igual e abrir parênteses. Perceba que temos o primeiro teste lógico, que vamos digitar C3 maior ou igual a 60. Depois, vamos pressionar ponto e vírgula e digitarmos o segundo teste lógico. Então, D3 maior ou igual a 75%. Perceba que passamos apenas dois testes lógicos, mas poderíamos pressionar ponto e vírgula, passar um terceiro, um quarto e assim por diante. Ou seja, para trabalharmos com mais de um teste lógico, vamos utilizar, neste caso, a função e para que todas as funções, todos os testes que passarmos aqui dentro, sejam verdadeiros para o resultado final ser verdadeiro. Se apenas um destes testes falhar, o resultado final será falso. Então perceba que se C3 for maior ou igual a 60 e D3 for maior ou igual a 75, o resultado será verdadeiro. Vou pressionar Enter e o resultado foi falso. Perceba que foi falso, pois a frequência não é maior ou igual a 75%. Então vou digitar aqui 76% e o resultado passará a ser verdadeiro. Perceba que se apenas um teste falhar, o resultado já será falso. Isso independente da quantidade de testes lógicos que tivermos na nossa função e. Então, lembre-se, quando utilizar a função e, todas as condições que passar dentro da função e têm que ser verdadeira para o resultado final ser verdadeiro. Agora basta alinharmos a nossa função e dentro da função C, que aprendemos na aula anterior. Então, este aqui será o nosso teste lógico, que já retorna verdadeiro ou falso, e vamos utilizar a função C. Então, vamos remover este cálculo e vamos fazer a função C alinhada com a função E. Então, se, abre parênteses. Agora, o nosso teste lógico. O nosso teste lógico são dois testes lógicos pelo valor E. Então, ambos têm que ser verdadeiros. Neste caso, eu vou utilizar a função E. Vou fazer o primeiro teste lógico. Se C3 for maior ou igual a 60, ponto e vírgula, e D3 for maior ou igual a 75%. Vou fechar o parêntese da função E, finalizando assim o nosso teste lógico maior, ou seja, se essas duas condições forem verdadeiras, ponto e vírgula, valor-se verdadeiro, representado pela seta verde. Abro parênteses e escrevo aprovado. Fecho parênteses, ponto e vírgula, valor-se falso do nosso E. Então, vamos escrever aqui reprovado. Então, neste caso, vamos fechar o parênteses da função C. Então, temos aqui, se C3 for maior ou igual a 60 e D3 for maior ou igual a 75%, o resultado será aprovado. Caso contrário, reprovado. Vamos pressionar Enter e verificarmos que o resultado foi reprovado, baseado nos nossos dois testes lógicos. Se mudarmos aqui para 65%, o resultado será aprovado. Se a frequência for menor que 75%, o resultado será reprovado. Então, neste caso, utilizando a função e no nosso teste lógico, percebemos que todas as duas condições têm que ser obrigatoriamente verdadeiras para o resultado final ser verdadeiro. Em contrapartida, temos também a função ou, onde apenas uma das condições que passarmos precisa ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Por exemplo, neste caso, nós temos aqui uma situação onde temos o aluno, ele faz uma prova e tem uma nota. Porém, caso esse aluno já possua uma certificação, ou seja, na célula D3 o resultado for sim, o resultado automaticamente será aprovado. Então, para o aluno ser aprovado, ele precisa ter uma nota maior ou igual a 75%, e a nota está representada em C3, ou ele já possuir uma certificação,
onde a palavra em D3 tenha que ser sim. Caso aqui tenha a palavra não, ele ainda assim obtiver uma nota maior ou igual a 75%, ele ainda assim estará aprovado. Neste caso, diferente da condição com E, aqui apenas uma das duas condições precisa ser verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. Então, neste caso, vamos utilizar a função OU, vamos abrir parênteses, e vamos fazer o primeiro teste lógico. C3 maior ou igual a 75, ponto e vírgula, e o segundo teste lógico, D3 for igual, e entre aspas vamos escrever a palavra sim, ou seja, estou comparando a célula D3 com a palavra sim. Vou fechar parênteses. Perceba que, caso essa condição, que é o nosso primeiro teste lógico, ou o nosso segundo teste lógico for verdadeiro, o resultado automaticamente será verdadeiro. Então, vou pressionar Enter e o resultado foi verdadeiro. Mesmo a nota sendo menor do que 70%, sendo 60%, perceba que o resultado ainda assim continua sendo verdadeiro, pois o segundo teste lógico ainda é satisfeito. Vamos mudar aqui para a palavra não e perceba que apenas quando os dois testes lógicos não estão satisfeitos, a situação final é falsa. Então, se eu voltar aqui agora e colocar 78, o resultado final ainda assim é verdadeiro, mesmo a condição em D3 sendo falsa. Neste caso, vamos alinhar o nosso teste OU com a nossa função se. Então, vou apenas editar a nossa fórmula. Vou selecionar a fórmula que já digitamos, pressionar F2 e aqui, antes do OU, vou escrever se, abro parênteses. O nosso teste lógico já foi feito, que é a nossa função OU, ponto e vírgula, e vamos passar o valor se verdadeiro. Neste caso, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula, e o valor se falso, reprovado. Então, caso o nosso teste lógico, representado pela função OU, seja verdadeiro, retorna aprovado. Caso seja falso, retorne reprovado. Vamos pressionar Enter e o resultado, assim, é aprovado. Alterando a nota ou a certificação, vamos obter a situação aprovada ou reprovada. Então é isso. Lembre-se, quando precisar utilizar dois ou mais testes lógicos dentro de uma única condição, você pode utilizar as funções E, para caso de condições onde todas tenham que ser verdadeiras, ou utilizar a função OU, quando apenas uma delas precisar ser verdadeira para o resultado final ser verdadeiro. Então, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!